I am your father. Você está ouvindo o MesaCast do Mesa pra 4. Previously on Mesa Pro Quattro. Eu acho que, não sei se vocês lembram no último episódio, quando o Keith tava falando pro Chris, assim, ele falou, você vacilou aí, pisou na bola com ela, não sei o quê, agora ela tá com um pistoleiro, fuzileiro, alguma coisa assim, e eu falei, cara, tá com uma cara que vai ser o Rick Flag Jr., eu falei, cara, tá com a cara que vai ser ele total, tão desgraçando com a vida de todos os personagens, e eu também concordo com isso, que isso vai dar uma merda. Aí o cara vai pro outro universo e tá o cara pegando a mulher que ele gosta, tipo assim, pô, trágico. Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast para falar do terceiro episódio de Pacificador. Efraim Fernandes aqui é oficial, o Pacificador é o Agostinho Carrara da DC. Fala galera, aqui é a Maria. E realmente não importa qual dimensão Chris Smith esteja, o Pacificador nunca vai ser feliz de verdade. Hey, cinéfilos, Igor Iglesias aqui. E cara, que alegria que a DC está na mão do James Gunn. Opa, beleza? Aqui quem fala é o Arthur, vindo pra falar mais um episódio de Pacificador. E vamos ver o que vai sair desse episódio hoje, né? Leitura de e-mails sobre o filme 300. E se você não quiser ouvir essa leitura de e-mails, pule para 21 minutos e 59 pacificletas. Estamos aqui mais uma vez para ler o e-mail do nosso amigo, que já é quase um colaborador do MesaCast, com seus e-mails, Cauã Vitor. Um abraço para você, irmão. Cauã, vou te fazer uma proposta aqui. Manda o nosso MesaCast para 5 amigos seus. Manda eles enviarem para outros 5 amigos e assim em diante para tentar fortalecer a palavra do Mesa pra 4. Que aí a gente fica famoso e você também fica famoso. Olha que maravilha. Olha aí, todo mundo sai ganhando, cara. Esse é maravilhoso. Não só o Cauã, mas todo mundo que estiver ouvindo aqui, compartilha o MesaCast para ajudar a gente, porque dá um puta trampo pra... Não, eu tô falando isso aqui, mas mais pro Efraim, né? Mas eu compadeço, que já teve uma época que eu já ajudei ele nas edições do Mesa também. É época tenebrosa, meu irmão. Porra, editar, cara. Eu fico com pena quem edita vídeo, porque quem edita vídeo é muito mais complicado. Cara, editar podcast, quando você não tá com um computador bom, que foi o meu caso, eu fiquei muito tempo com um computador que não tava bom, e ele travava e tal, às vezes eu levava 18 horas pra editar. Sim. Então eu fazia milagre. Então, se vocês puderem, gente, manda essa gravação aqui, manda o MesaCast, indica ele para 5 amigos. E pede para esses amigos indicarem para outros, porque isso aí é o retorno que a gente tem, sacou? E detalhe, a gente não tá ganhando porra nenhuma, a gente tá fazendo isso com amor, entendeu? É, paixão, que faz o que mostra que a gente é nerd demais, na verdade, né? Pô, sem falar que estamos aqui em pleno domingo, né, gravando, então é isso. Calma, começa então o e-mail falando aqui, ó. Venho hoje falar deste incrível filme que é um dos meus favoritos e que, por ironia do destino, é... Pera. Isso é foda, que por ironia do destino, seu diretor é o pesadelo dos decenautas. Olha aí. Pesadelo pra alguns, mas não pra todos. E eu vi o Homem de perto, hein? Eu vi o Homem de perto, o cara é gente boa pra caralho. Exatamente. A quem goste, né? Aí, aquele que sempre mata de curiosidade o público, deixando-o sem saber qual é o desfecho de suas obras. Isso é foda, né, mano? Pô, cara, a gente não consegue ter uma conclusão de história do maluco, velho. O homem que secretamente rouba o tempo de vidas dos públicos com seus cuts e slow motions. Ele mesmo, o visionário Zack Snyder, ou Zack Splinter. Cara, esse áudio do Zack Splinter, puta, esse áudio é maravilhoso, mano. Eu choro de rir toda vez que eu escuto esse áudio. Aqui é bom que tem um contraponto, né? O Efraim gosta do Snyder e eu sou, mano, eu não consigo gostar desse cara, então esse meio vai ser interessante. Lembro-me bem de quando eu tinha gostado desse filme, quando assisti. Bem no meio da pandemia, as aulas online já estavam estabelecidas. Me recordo que em uma das atividades passadas foi para um dos alunos escreverem sobre um filme que inspirava e passava uma significativa mensagem. Cara, isso já aconteceu comigo na escola. Eu tive que assistir um filme e falar do porquê que eu gostava daquele filme, o que aquele filme representava pra mim. E eu falei sobre Homem-Aranha 2. Olha aí. Boa. Grande filme, eu amo esse filme. Aproveitei essa oportunidade e falei desse filme. Entre parênteses, tentei procurar para ver
que se eu tinha escrito, mas não encontrei. Uma pena, né? Queria muito ver essa redação dele aí, pô. O Calma falou aqui que era 300? 300. Ele não falou, é porque a gente sabe que é 300, né? Mas ele não... Tá no corpo do e-mail, tá no título do tá no corpo do e-mail, mas eu não falei, né? A gente tá falando de 300, né? Que, igual a gente falou lá no último e-mail que a gente leu dele, né? 300 foi o primeiro episódio do Mesa que eu gravei e foi marcante pra mim, cara. Marcante pra mim pra caramba. Várias discussões e tretas. Mano, já arrumei treta aqui demais por causa de Zack Snyder. Já briguei por causa de Zack Snyder nesse Mesa Cast. É loucura, mano. E eu, inclusive... aceita assim mesmo, a gente te aceita. Fazer o quê, né? Não me expulsaram até hoje, então tá tudo bem. Mas, cara, é engraçado que, tipo assim, o 300 é o filme que, tipo, eu acho que independente se a pessoa gosta de Zack Snyder ou não, todo mundo gosta muito desse filme. Eu acho que ele é um filme bom, mas eu acho que a minha expectativa na época que eu vi o filme, né, porque eu obviamente não vi quando foi lançado, eu vi um tempo depois, é porque todo mundo sempre falou muito bem desse filme, assim, né, e eu acho que é a mesma coisa do Indiana Jones. Eu acho que quando tu vai assistir um filme com a expectativa lá em cima, eu acho que às vezes isso pode frustrar a gente, né, e o 300, eu lembro que quando eu vi a primeira vez eu não gostei, mas quando eu revi o filme a segunda vez, e eu entendi mais, né, da proposta, o que o Snyder queria fazer ali, e vendo toda aquela mitologia que ele traz para aquele filme, e de ser praticamente assim, quadrinhos em movimento, eu gostei bem mais, sabe? E aí eu acho que é o melhor filme do Snyder, porque eu ainda prefiro Madrugada dos Mortos. Mas... Esse é outro filmão, que é outro filmão. Mas eu gostei bem do 300, sabe? Eu gosto bem do 300 depois disso. E eu lembro que lá no podcast eu falei bem mal do filme. Falei que eu não tinha gostado de algumas coisas. Mas hoje em dia eu aceito mais, né? Evoluí, amadureci. Um parênteses aqui. Eu lembro de ter visto 300 no cinema, tipo uns 20 anos atrás. Eu acho que eu vi o filme numa sexta-feira. Antigamente as estreias no cinema eram sexta, né? Eu vi esse filme, se não me engano, na sexta. Na segunda de manhã, eu tava na porta da academia falando assim, meu irmão, eu quero ficar igual o Leônidas, projeto 300 nessa porra, eu quero ficar bombado de Cis Esparta. E esse filme me influenciou tanto que eu acabei fazendo ensaio de nu artístico, vários ensaios de nu artístico, usando exatamente aquela iluminação do Snyder, né? Que é uma coisa que lembra Caravaggio, lembra Rembrandt, aquela coisa que brinca com luz e sombra, que só destaca, né? O tipo físico, né? Dos atores que passaram por todo um treinamento específico. Teve gente na época que achava que aqueles corpos eram de mentira, tipo, é impossível ter um tipo físico assim. Depois veio a galera da Jim Jones, né? Que é a do Mark Twight, se eu não me engano, o nome do cara, que ele fez o treinamento, né? Com todos os atores, ele chegou a trabalhar novamente com o Zack Snyder no Homem de Aço, enfim. E aí, cara, o filme, ele é muito, visualmente, ele é muito impactante, né? Então eu acabei pegando aquilo pra fazer meu TCC de no artístico, né? Porque eu gosto demais daquele tipo de iluminação. E eu acho que isso é o ouro do Snyder, né? Eu acho que independente de quem não gosta, o cara, ele sabe a questão visual, a questão do conceito. Puta, cara, é foda, sabe? O que me deixa mais frustrado justamente com o DCU, com o universo DC dele, que é o DCU, né? É porque era muito bonito, cara, tudo ali, sabe? Pô, o visual do Superman, o visual do Batman de Ben Affleck, Mulher Maravilha, tudo isso era muito lindo, muito bem feito, sabe? E aí o que me pegava mais é realmente o roteiro e a história. Mas como eu já disse várias e várias vezes, eu preferia muito ter visto essa história, né? Queria ver até o final o que o Snyder tinha pra contar. Ainda mais com as teorias que tem na internet de qual que seria o rumo que ele ia tomar. Eu acho que a gente teria no final ali uma boa história, apesar dos pesares, né? Eu comecei a diminuir minha birra com Batman vs Superman, depois que eu vi a versão estendida. Então, sei lá, eu acho que talvez a gente poderia ter tido algo completo se não fosse a Warner que fica dando ouvido pra nego chato na internet, né? Então é isso. E eu espero que não aconteça isso agora no universo de James Gunn, sabe? Tipo, aquele velho deixa o homem trabalhar. Independente se vou gostar ou não, cara, deixa o cara fazer a visão dele. Deixa o cara fazer o que precisa ser feito. Eu acho que tem que ter um equilíbrio ali entre intervenção de produtor executivo, de acionista, com tentar equilibrar ali a visão do diretor e do roteirista para tentar contar uma história o mais coesa possível. Até porque a situação do Snyder e do Gunn são bem parecidas, né? Porque o Snyder ele foi chamado para fazer o DCU porque ele fez o Watchmen, que foi assim, um filme que deu muito certo na época, né? 300 também e tal. Então, pô, os títulos eram, do visionário Zack Snyder e tal. E aqui você traz o James Gunn justamente porque ele também fez bons filmes de super-herói. Fez Quadrinho Suicida, fez o Guardiões da Galáxia. Então, você confiou nesses caras por um motivo, sabe? E eu acho que você ficar dando ouvido demais ao que a galera tá chorando na internet, cara, não vai levar ninguém a nada, sabe? Porque
todo mundo reclama de tudo, independente do filme que for, você vai ter alguém que vai achar alguém que vai reclamar. E como eu falei, eu também não gostei dos filmes do Snyder, mas eu preferia ter visto, né, por continuidade. Mas é isso, né, já não temos mais, já é outra realidade, superamos já. Aí ele continua aqui, ó. Após um tempo, eu descobri que ele tinha uma sequência, que vamos ser sinceros, não é boa, né? Eu nem vi, cara, pra ser sincero. É a Ascensão de um Império, 300... É do Snyder, assim, não, né? Não. É porque quando saiu esse filme, o Snyder tava fazendo Homem de Aço. É outro cara que dirige. Não é tão bom quanto o primeiro, mas eu acho legal porque ele acaba fazendo uma expansão desse universo. E dizem por aí que pode haver uma terceira parte, não se sabe se seria em filme ou em série, para continuar essa história, né, da Grécia se unificando para lutar contra o Império Persa. Eu gostaria de saber como é que termina esse negócio aí. Interessante, né? Aí ele continua. Dá pra contar com a mão a quantidade de cenas legais. Acho que o motivo da sequência me desagradar é pelo protagonista, que não é nada marcante. Pô, e com Leones de protagonista no outro filme realmente fica difícil de você conseguir superar. Eu concordo com ele. Eu esperava mais da história dos atenienses, mas ficou tão chatinho. Foi interessante descobrir, ouvindo o episódio, que essa sequência não é do Snyder, que poderiam ter tido uma trilogia. Como a Efraim já falou, não é realmente do Zack Snyder. Tem duas coisas que valem a pena nessa sequência. Primeiro, o Rodrigo Santoro, que ele é sempre ótimo em tudo que ele faz. Sim. E segundo, a atriz... Caralho, como é que é o nome dela? A Eva Green. A Eva Green, ela tá na sequência de 300 Ascensão de um Império, né? Que ela faz a Artemisia, né? E, meu irmão, tem uma cena dela. Puta que pariu. Eu vi aquilo no cinema, eu tava namorando com a... E ela e a... são muito parecidas fisicamente. Tem o mesmo visual gótico. Porra, é igual, é cuspido. E aí tem uma cena de nudez ali, rola uma cena de sexo. Cara, ficou um silêncio desconfortável no cinema, que um olhou pra cara do outro, tipo assim, né? As cenas que o Kawan falou que dá pra contar na mão que são boas, deve ser uma dessas aí, né? Aí ele continua aqui, ó. Do filme inteiro, a única coisa que eu mudaria seria aquele uniforme composto somente de sunga, capa, chinelo e elmo. Algo em certos momentos é muito difícil de levar a sério. Não, é realmente, mas eu acho que se mudasse isso aí, perderia muito da essência, pô. Porque é fantasioso, né, cara? É baseado no visual do Frank Miller, que é aquilo. Eu tenho quadrinho, eu tenho a graphic novel do 300, né? E é aquilo, né? Os caras é sunga, o escudo, a espada e a capa, né? Que remete muito ao Superman, né? Pelo menos no primeiro filme que tem a capa vermelha, né? Então, acho que não tinha muito que fugir disso. Sim, e detalhe, na graphic novel é pior, porque às vezes os caras nem sunga tão, às vezes os caras estão completamente pelados. Putz, nessa merda aí. Aí ele continua aqui, ó. Ao escrever esse e-mail, lembrei de algo que sinto falta há muito tempo. Algo que não vemos mais com frequências no audiovisual. Estou falando de produções focadas em mitologias, principalmente a grega. Se olharmos para o passado, tínhamos tantos filmes e séries que se passavam na mitologia, como Jasão e os Argonautas, é assim que fala? Fúria de Titãs, o original e não o remake com aquele ator genérico. A própria animação do Hércules da Disney, Xena, a Princesa Guerreira, o Hércules do mesmo universo da Xena. Mas aí eu acho que vem muito dessa questão do momento do cinema, né? Tem momento que o cinema vem com uma nova febre, né? É filme de western, aí é filme de terror, filme de super-herói, filme de ficção científica, sabe? Eu acho que o cinema tem os seus momentos, e realmente esses filmes de mitologia grega foram perdendo um pouco a força. Não é um tipo de filme que me atrai muito, sabe? Eu não sou muito chegado. Eu acho que, assim, o mais atual que a gente tem é a série do Percy Jackson, que eu não curti. Achei bem chato, que tava no Disney Plus. Não sei nem se cancelaram, se vai dar continuidade. Vai ter eu tentei ver, eu achei uma merda. Vai ter segunda temporada. Eu também não vi. Eu não sou muito chegado, mas eu já vi algumas produções assim e tal. E geralmente eu gosto dos filmes de mitologia grega, mas não é mais por conta de gosto mesmo, sabe? O Nolan vai fazer. O Nolan vai fazer a Odisseia, se não me engano. Odisseia, exatamente. O Nolan, ele sempre quer fazer uma parada diferente, né? É muito difícil de ver o Nolan voltando em temas que ele já fez anteriormente. E isso é bom, né? O cara gosta de se testar bastante. Só que fica a dúvida se o Nolan ele vai estar adaptando, né, o livro, que tem a presença dos deuses e tal, ou se ele vai fazer uma pegada mais realista, que foi o que o Troia fez 20 anos atrás com o Brad Pitt, né? Que é um filme que eu também gosto. Eu acho que vai mais realista, mais a cara do novo. O Calma continua aqui, ó. Muitas dessas obras hoje em dia são difíceis de se assistir, principalmente pelos efeitos, que nem todos envelheceram bem. Os stop motions foram os que se salvaram. Olhando a quantidade de facilidades e tecnologias novas que temos atualmente, eu não consegui entender o porquê esse tema foi deixado de lado.
Ele continua. As poucas obras que vemos atualmente não são muito agradáveis. Aí ele cita, ó, Percy Jackson, filmes ruins e estão tendo também a série. Mas essas coisas de mesclar os seres e o objeto mitológico com o mundo atual não funciona muito bem pra mim. É tipo, como é que chama? He-Man, né? Na Terra. Isso é foda. Cara, então, o He-Man, ele basicamente era uma mistura de Conan com Star Wars. Altamente fantasioso. Aquilo dá muito certo na animação. E eu tô falando do He-Man clássico, não tô falando do novo não, tô falando do clássico. Agora, a gente teve um filme do He-Man nos anos 80 com Dolph Lundgren, que é uma merda desse filme, mas era o que eu tinha. Era o que eu tinha quando era moleque, sabe? E o filme é ruim. A cagada que fizeram é trazer ele pra Terra, né? Então, assim, cara, eu tô achando que eles vão repetir isso, sabe? Então, tipo assim, Conan, Thor, Superman, Star Wars, isso tudo aí ajudou a compor o Conan, ajudou a compor o He-Man. O He-Man. Então assim, cara, eu não sei, eu tô achando que parte dessa história desse novo He-Man deve se passar na Terra, e aí ele deve recuperar a espada do poder, e aí ele, por algum motivo, vai descobrir que veio de Eternia, aí vai voltar pra lá e vai reivindicar o trono dele, deve ser uma porra desse tipo. Vamos ver, né? É foda, mano. Mas aí ele continua. Aquele filme Hércules do The Rock enganou todos, parecendo algo cheio de magia, mas no fim era só mais um filme que se rendeu ao sombrio e realista. Exatamente, porque na época tava rolando a trilogia do Cavaleiro das Trevas. Esse filme é de 2014. O Cavaleiro das Trevas, a trilogia, terminou em 2002. Então ainda tava naquela de fazer heróis mais, entre aspas, realistas e tal. Então... Eu acho que isso foi se perdendo mais ali por volta de 2015, 16, que eu acho que foi perdendo um pouco dessa parada e foi indo mais pro lado... Acho que até 2018. Eu acho que, na verdade, foi o que moveu muito esse filme, essa coisa do cinema sombrio e realista aí se perder, foi graças até ao próprio James Gunn, acho que com o Esquadrão Suicida, pô, lá de 21. Porque aquele filme, eu acho que ali é bem coloridaço, os uniformes bem quadrinhos mesmo, eu acho que foi... Né? E a partir dali... A tendência agora é manter, né? Porque a gente tem o Superman agora, né? Que é bem quadrinesco, então a tendência agora é manter. Não, eu acho que em tudo, sabe? Eu acho que se você for ver, tu pega, pô, a Wanda, né? A Wanda, quando começou no MCU, tinha um traje muito mais ali civil, né? E hoje, pô, a Wanda tem um traje completamente como a gente vê nos quadrinhos. O próprio Wolverine também foi pra esse caminho, né? Então, as coisas estão indo mais pra esse lado mais fantasioso. É questão de momento de cinema mesmo, sabe? Então, é difícil. Cada filme é um produto de sua época, né? Então, é difícil você ver um filme que consegue... ser atemporal, né? Igual pra mim, eu acho De Volta ao Futuro um filme completamente atemporal, porque se ele fosse lançado em qualquer ano, esse filme acho que funcionaria, sabe? Ele é muito foda. Pra mim é um dos únicos filmes que não precisam nunca ter remake, nunca vai precisar, por favor. E aí ele continua aqui, ó. Troia, um filme legal, que eu gosto, mas que só foca no realismo, como se tentasse contar um fato histórico. Ele também fala de Imortais, que é protagonizado pelo Henry Cavill, pelo menos trouxe a magia para a história. Outra mitologia não explorada, Deuses do Egito, que tentou, mas não conseguiu. E ainda por cima tem o Leônidas no filme, dessa vez sendo o vilão. E aí o Calma continua aqui, ó. E nas animações, que é onde essas histórias deveriam brilhar, não temos quase nada. Quando tem, é só usada como plano de fundo para algo diferente. Uma rara exceção dessa regra foi a animação Sangue de Zeus, um produto muito bom da Netflix. Infelizmente teve sua história terminada recentemente. Nela temos um total mergulho nos contos das lendas gregas e como seria ótimo ter uma animação como essa. No momento, é a única esperança que tenho e vejo para esse tema é o filme A Odisseia, que está sendo feito pelo Christopher Nolan. Aí, parênteses, ó, a gente falou. A gente já falou, ele coloca aqui, ó. Um cara que tem uma forte implicância e cisma, olha aí, isso é isso que eu tô falando, pô. Aí não é só eu que tô louco, não. Mas isso é assunto para outro e-mail. Manda um e-mail pra gente falando sobre isso. Fala o que você acha de Interestelar, por favor. Eu tenho a impressão de que o Cauã, ele pode gostar mais das coisas fantásticas e mitológicas, dependendo da história, né? Óbvio, né? Mas talvez ele goste mais de algumas coisas mais fantasiosas, como o James Gunn apresenta muito bem, do que o lado mais pé no chão, que é o que o Nolan costuma fazer, né? Exato. Pode ser isso, não sei. E assim, ele falou que vê esperança pra esse tema no Odisseia, mas eu acho que o Odisseia vai ser mais pé no chão. Eu não acho que o Nolan vai pra essa parte mais mística, né? Até porque a gente nunca viu muito isso nos filmes dele, né? Até o filme de super-herói do cara é completamente um filme sombrio e realista, né? O cara vai mais pra esse lado da ficção científica
Então eu acho que não vai pra esse lado, Cauã. Infelizmente, eu acho que... Por exemplo, o Interestelar, ele não é apenas ficção científica, porque a gente pode colocar um pouco de fantasia na ficção científica. Eu diria que o Nolan, no Interestelar, ele de fato traz conceitos da física. E isso ajudou a contar a história, né? Isso aí é a praia que domina. Isso aí é foda mesmo. Aí ele diz, estou contando muito que ele faça uma grande história e que reviva de vez esse tipo de filme. Sei que a fantasia não é a área dele, mas espero que pelo menos tente trazer algo fora do realismo de sempre. Acho difícil. Mas ele continua. Respondendo uma questão que surgiu na leitura de e-mail sobre velocidade máxima. Olha aí. Quando eu tinha sugerido o episódio falando sobre Predador, Assassino de Assassino, vocês ainda não tinham gravado. Como a gente tinha imaginado mesmo, né? Como alguns e-mails passaram na frente de outros lá no começo, eu os fiz sugestão desse filme e foram para o ar após o episódio ter sido feito. É maravilhoso. E ele continua. E sobre o que vocês já fizeram e eu acabei pedindo, é porque estou ouvindo aleatoriamente sem seguir uma ordem crescente ou decrescente. E esqueço de pesquisar para descobrir se existe um episódio super. Maravilhoso, né? Por isso, sempre que eu pedir sobre algum tema que vocês já gravaram, pode se considerar, pois é confusão minha. Não, mas é honesto, né? Tipo, às vezes tu fala e a gente responde aqui também, até pra galera que estiver ouvindo, né, a leitura de e-mail, saber que já tem episódio sobre determinado tema e tudo mais. Assim, a gente tem um pouco mais de 220 gravações. Sim. Eu tenho uma lista atual que tá sempre aumentando, com mais de 230 coisas a serem gravadas. Então, assim, eu estou literalmente gravando tudo aquilo que eu tenho como referência ou não na minha vida. Cinematográfica, série. Então, eu tô listando isso e perguntando, galera, o que a gente fala? Fala isso, fala aquilo, né? Então, assim, essa lista tá crescendo, né? Porque, assim, além de ter essa lista, entre aspas, padrão, do que vai ser falado em algum momento, essa lista cresce porque vem uma série nova, vem um filme novo, então a tendência é só aumentar, entendeu? E tem segmentos semanais, acompanhamentos semanais de séries também, né? Que é uma coisa também que vai demandando muito episódio, muito tempo de edição, né, e tal. Mas cara, tem muito episódio aí, bastante conteúdo aqui no MesaCast. Mas é isso, agradecer ao Cauã mais uma vez pelo e-mail que ele mandou pra gente, é isso. que a Maria falou na nossa gravação passada de fato aconteceu. Ela lançou a teoria de que o Rick Flag Jr., né, o filho, estaria se relacionando com a Harcourt, né? E realmente isso se concretizou, né? E ele fez isso tanto, até onde eu entendi, tá? Porque eu só vi uma vez. Mas tanto no universo do Chris quanto nesse universo, nessa dimensão alternativa, a Harcourt e o Júnior tiveram um relacionamento ali, né? E legal que também isso ajuda ainda, costura, né? Certos acontecimentos de Esquadrão Suicida. E aí a gente entende o porquê da Harcourt ser uma pessoa mais fechada com relação a namoro, relacionamento e pessoas próximas da vida dela, porque ela teve essa perda. E aí ela meio que usa isso como uma forma de se proteger, né, para não deixar ninguém chegar perto. Por isso ela faz isso com o Chris, né? Eu achei isso interessante. Antes de entrar nesse episódio, eu só gostaria de ressaltar aqui que eu não estive nas outras gravações, né? Então, assim, o primeiro episódio para mim é 4 cadeiras, o segundo é 3 cadeiras, e esse aqui a gente vai debater ainda. Mas olha, eu comentei isso ontem no nosso grupo, assim que eu terminei de ver o episódio. Ele é um episódio que mostra pra gente por que Pacificador dá tão certo. Porque ele tem tudo que funciona nessa série. Ele tem um humor que, por incrível que pareça, é muito bem dosado nesse episódio. Ele tem um drama, que é muito trabalhado nessa segunda temporada. E ele tem uma cena de ação, cara, que é muito boa. É simples, é uma parada... Me lembrou muito aqueles filmes dos anos 80, saca? Aquela ação mais rebuscada, sem muito malabarismo. Uma coisa mais crua mesmo, saca? Porrada, facada, machadada na cara, tiro. Então, assim, eu tô gostando muito como isso tá sendo trabalhado, não só na temporada, mas neste episódio em específico, gente. Porque, assim, até pegando o que foi visto na primeira, eu arrisco a dizer que esse episódio é o melhor episódio de toda a série do Pacificador. E olha que a gente nem vê ele fantasiado por completo. E é um episódio curto, né? É um episódio de 38 minutos, 35 mais ou menos. Mas ele é perfeito, irmão, ele é perfeito. Ele explora o cânone do personagem. A gente tem ali a Pacicleta, né, a Pacimoto, alguma coisa assim, que é muito maneira, muito irada aquilo ali. E as pessoas adorando o personagem nesse universo paralelo que o Chris
consegue entrar. Então, assim, é um episódio muito completo pra mim. Eu gostei demais do que foi feito aqui. Olha, eu acho que depois de 2 episódios bem mornos, teve seus pontos altos e tal, mas acho que esse foi o primeiro episódio em que foi mais divertido até agora. Não teve tanta palhaçada. Eu acho que a brincadeira ficou mais em relação à diferença de personalidade do Rick Flag. De uma dimensão para essa dimensão de agora, que se ele é mais bananado, ele é mais abobalhado. Eu acho que o Chris, cara, nesse episódio acho que ele cresceu muito. Ele pôde mostrar um pouco mais do outro lado. E assim, nesse momento agora a gente vê, né, que tipo assim, as ações dele como são, não mudou muito, né? Ele continua sendo aquele cara que vai pra ação, continua matando, só que como ele é abraçado como herói agora, né? Tipo assim, ele ficou mais livre pra ser ele mesmo e aparentemente ele é bem menos otário do que o cara que ele matou desse universo, né? Ele mesmo desse universo. Eu acho que o grande problema em si dos episódios que eu consigo entender aí todos os lados, tanto da parte da galera que falou que realmente gostou do episódio, quanto dos episódios anteriores, contando com esse, uma galera que também não gostou, porque eu acho que vai ser uma coisa muito difícil largar esse osso, que é uma tendência agora para as séries, já de um tempo atrás e daqui para frente, que é lançar episódio semanal. Eu, honestamente, eu não sou uma grande fã desses lançamentos de episódio semanal, porque eu acredito que os episódios eles devem ser lançados assim por atos. Entendeu? Porque, tipo, eu sei que gera um marketing danado, e aí toda semana tem assunto, tem teoria pra falar da série, mas eu realmente não vejo como Pacificador se encaixa numa série em que cada episódio deve ser lançado por uma semana, porque basicamente a gente tá saindo do primeiro ato agora. Já tiveram 3 episódios. Então, assim, eu sinto, pelo menos, que algumas partes dos episódios não foram tão bem desenvolvidas, tão bem encaixadas para que na semana anterior o episódio fosse melhor desenvolvido e tivesse um gancho com o primeiro, sabe? Então, tipo assim, já é uma coisa que eu realmente não gosto, mas fazer o quê, né? Até adiantou um ponto que eu queria falar, que, por exemplo, a Netflix agora ela tá com esse esquema, né, de lançar certos episódios, quebrar a temporada para lançar uma segunda parte, quebrar de novo a temporada para vir uma outra parte. Eu acho que no caso de Pacificador, eu acho que a gente poderia ter tido os 3 primeiros episódios lançados de uma vez, e aí, dependendo de como é que vai ser o ritmo do quarto em diante, eu não sei quantos episódios serão ao todo, aí, dependendo de como seja o ritmo, poderia ser um a cada semana, dependendo de como seja o ritmo, o tamanho do episódio, mas isso aí que você falou eu também senti. Eu acho que os 3 primeiros episódios poderiam lançar de uma vez, poderia lançar na primeira, e aí depois ia vendo qual seria a melhor estratégia, se lança de 2 em 2, se lança de 1 em 1 normalmente. Eu acho que, eu sinto que você tá falando aí, eu também senti um pouquinho disso. E só uma coisinha, eu concordo, porque eu acho que esses 2 primeiros episódios foram bem mornos, não foram ruins, mas tipo assim, teria sido melhor se a gente tivesse pego o gancho desses 3, sabe? Porque a gente tá fechando um ciclo agora. Eu tô muito ansiosa pro próximo episódio, porque eu acho que agora as coisas realmente vão começar a engatar pra gente ter ação, desenvolvimento de personagem, arcos, enfim, e tudo mais. Mas, pô, eu acho que eles não se conectaram bem, sabe? Mas agora eu realmente acredito que o bagulho vai funcionar. Eu concordo com essa parada que a Maria falou em relação ao formato, né, da série. Mas eu tenho uma diferença só. Eu prefiro que os episódios sejam lançados uma vez por semana, até porque dá mais tempo de eu digerir ele, de eu entender como é que ele tá funcionando, se realmente ele foi muito bom, se ele não foi, sabe, quando passa ali uns dias. Ou o que eu acho que fica muito ruim, eu concordo com ela, é que eu acho que tem séries que funcionam melhores se forem por atos, que eu acho que a gente tem que começar a entender melhor essa dinâmica. Tipo, fecha um episódio, lança a cada 3 episódios, ou então dividiu agora a Wandinha e algumas outras séries em 2 partes, que funciona melhor. Porque o problema pra mim, por exemplo, o Alien Earth, que é a série que eu tenho gostado, ela começa com um gancho da passada e ela te dá um gancho para um novo episódio que você fica esperando como vai começar. E eu sinto que Pacificador falha muito nisso. Pacificador me lembra muito mais a proposta das séries pra TV, sabe? Que era uma outra dinâmica, um outro formato. Me lembra muito as séries de TV. E, tipo assim, nunca tem nunca termina com, sei lá, um gancho, sabe? Parece que é um ritmo mais lento que pra streaming eu acho que a gente se acostumou a outra parada. Tipo, posso estar falando besteira agora, mas eu acho que tem uma dinâmica muito diferente aí. Arthur, eu acho que esse gancho aí que vocês estão falando, que você e o Igor falou, eu acho que esse gancho tá justamente naqueles comentários que agora a HBO ela tá fazendo isso, né? Ela traz o episódio, termina os créditos e ela joga comentários do que vai vir a seguir, ou um mini trailer do que vai acontecer. Sempre tem um trailer, tem sempre um trailer. Em vez desse gancho estar dentro do episódio, esse gancho está sendo feito como um material extra no final dos créditos. Então, todas as séries da HBO geralmente tem isso. The Last of
of Us também tinha muito isso. Só que isso que vocês estão falando, a Maria e o Arthur, eu também concordo com vocês nessa parte. Porque esse episódio 3, ele faz a história andar. O primeiro e o segundo, a história ainda... O segundo episódio parecia muito um complemento do primeiro, mas que a história não andava muito. E agora, de fato, a gente tem um episódio onde ele termina com um gancho, né? Que a polícia tá chegando lá na casa dele de novo pra poder tá prendendo ele. E surgiu de novo aquele personagem que eu esqueço o nome, que veste aquela roupa verde, que é um personagem esquisito pra caramba. Master. Isso, o Judah Master. Mestre Judoka. Agora, existem... Mestre Judoka é foda, né? Tem umas paradas na série, por exemplo, um personagem que eu adorava ele na primeira temporada. E aqui eu tô achando ele um completo idiota. O amigo do Peacemaker. Ai, meu Deus. Vigilante. O Adrian. Como é que é o nome do personagem dele? Vigilante. Eu achava que já ia ter coisa do Vigilante, assim, pra gente ver. E, cara, a gente não viu nem esse cara em ação ainda. E eu acho ele um personagem muito foda na primeira temporada. Justamente por ele ser muito babaca. Só que aqui, parece que eles estão elevando o nível dele de babaca e estão esquecendo de aproveitar o que de fato ele tem de bom. Porque, porra, uma coisa é você ver o cara naquele universo só com falas estranhas e outra coisa é você ver ele naquele universo com falas estranhas e ações bizarras como ele tinha de matar as pessoas pelas formas mais mirabolantes possíveis. Agora, um ponto que esse episódio também faz, que eu achei demais, porra, são as referências. Eu até perguntei no nosso grupo lá, se a fotografia de Pacificador era o mesmo cara que fez a fotografia de Superman. Porque eu achei muito parecido. Nesse episódio 3 eu reparei muito isso. Eu achei parecido. Aí eu até falei, pô, deve ser igual, não o mesmo cara, mas deve ser parecido justamente pra gente ter essa noção que é no mesmo universo, como a Marvel fez com seus filmes, que todos eles tinham praticamente a mesma fotografia, enfim. E, pô, tem referência a John Wick nesse episódio, ele matando o cara com os lápis. Tem uma hora que ele olha pra cima e a gente vê o pôster daquela banda que o Superman fala no filme, que é punk rock e tal. Então, pô, eu acho maneiro quando a série ela faz uma referência ao que eles estão construindo. E isso tudo graças ao James Gunn, né, cara? Porque eu acho que ele tá fazendo um baita trabalho com esse universo. Eu acho que ele ainda não errou. Tudo bem que ele começou agora, mas ele ainda não errou. E o interessante é o seguinte: essa série foi exibida para a imprensa até o episódio 5. Ele não exibiu o episódio 6, 7 e 8, que dizem que são os episódios bombásticos com algumas possíveis participações especiais. Vamos ver o que vem por aí. Então, assim, aí eu acho que o bicho vai pegar mesmo, porque vai ser uma coisa que todo mundo vai estar vendo na hora. Geralmente, com série, eles fazem um trabalho antes pra galera assistir antes. Mas com o Pacificador não aconteceu isso. Eles exibiram só os primeiros 5 episódios. Então a gente ainda tem mais 2 aí pra ficar juntinho ali com o pessoal da imprensa. E depois vamos ver, cara. E eu espero que a série termine de uma forma, quando chegar no seu final ali, né? De uma forma boa, porque eu gosto muito da primeira temporada, eu acho um trabalho muito foda. Tenho gostado muito dessa aqui também. Eu não tô pulando a abertura, eu já comprei a ideia dessa abertura já fico cantando a musiquinha, acho muito foda. Eu tô gostando pra caramba do que eles estão fazendo. Eu tenho a impressão, Igor, que assim, tem gente... Eu tô vendo que existe uma galera na internet dizendo que a segunda temporada não é tão boa quanto a primeira. Eu vou ser bem sincero, eu não lembro da primeira temporada, vou ser bem sincero mesmo. Eu lembro de um detalhe ou outro, eu lembro de ter gostado da primeira temporada, mas eu lembro de uma coisa ou outra. E aí eu tô vendo que tem gente reclamando de que essa segunda temporada ela tá um pouco mais lenta, ela tá um pouco mais devagar e tal, e tudo mais. Eu acredito que o ritmo possa mudar a partir do próximo episódio. E aí, nesses outros poucos episódios que não foi apresentado pela imprensa que você falou, talvez seja alguma coisa relacionada ao Superman. Por que eu cogito essa possibilidade? Não que o Superman vá aparecer na série, não necessariamente. É porque eu ouvi um papo de que essa segunda temporada, ela, entre aspas, é uma prequel do segundo filme do Superman. Então, pode ser que nesses últimos episódios, as peças venham a se juntar para preparar terreno para o segundo filme do Superman. Acredito que possa ser isso em maior ou menor nível, né? E eu acho que um outro detalhe também que as pessoas também estão falando, voltando a essa coisa das pessoas estão falando que a série tá meio devagar e tal, não sei o quê, talvez isso seja um reflexo do James Gunn tá escrevendo ou tá gravando, sei lá, a série ao mesmo tempo que estava sendo feito Superman. Eu acho meio loucura querer fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque assim, Superman por si só já é um trabalho massivo. E não é só apenas sobre o Superman, é sobre você reiniciar um universo. Então é muito trabalho, entre aspas, para um cara só. E aí ele meteu
comprometeu de gravar o Pacificador a segunda temporada durante as filmagens de Superman. Tô gostando bastante dessa temporada, mas pode ser que nessa de ele ter que lidar com o Superman e dar atenção para Pacificador, talvez a atenção que ele tá dando para Pacificador não tá 100% bem lapidada, e por isso que a galera esteja reclamando um pouco. Pode ser por isso. Por exemplo, eu acho que eu já tinha reclamado disso, todo mundo reclamou também. Cara, o Vigilante, ele já é um personagem secundário, né? Tipo assim, ele já é um sidekick da parada. Mas nessa temporada, ele tá conseguindo ser uma parada mais escanteada ainda. Ele tá um idiota. Não sei completo. se, pô, ele tá completamente fora do tom. Sei lá, parece que não tinha muito tão botando ele pra ele aparecer, porque o outro precisa aparecer, tem que ter o tempo de tela dele pra justificar o salário, enquanto vai acontecer alguma coisa que de fato ele realmente vai poder fazer as coisas. Mas assim, o que eu gostei desse episódio, por incrível que pareça, talvez, foi a relação do Chris com a Harcourt. Tipo, ele conversando na moral mesmo. Eu achei um puta avanço do personagem. Isso, Lembra que eu acho que cara. eu já tinha reclamado qual é o tom do personagem? Pô, ali foi o tom certo da parada pra mim. E esse pra mim é um ponto, porque assim, até o Igor ele falou uma coisa curiosa, né? Que ele falou assim, pô, mas esse episódio tá menor. Ele tá menor, mas eu acho que ele flui melhor, ele tá mais redondo. Porque assim, acho que no episódio anterior foram 40 e tantos minutos. E aí eu até falei assim, né? Pô, cara, se o James Gunn cortar a babaquice e for no que interessa, eu acho que a parada fica melhor. Dito e feito, pô, é esse episódio. 38 minutos, 35 talvez ali, se você tirar os créditos, né? E funciona. Funciona muito bem. E esse momento do Pacificador com a Harcourt é maravilhoso, porque são duas pessoas querendo resolver seus problemas, entendeu? Eu acho que o James Gunn, ele ganha nisso, quando ele trabalha a relação entre personagens. Ele faz muito bem a ação, sim, ele faz muito bem o besterol, mas quando ele tira os excessos, corta as gorduras, eu acho que ele tem um texto mais redondo. E ainda assim, a gente teve uma leve babaquicezinha aqui nesse episódio, que é ele parando com a moto, o moleque chorando e a outra mostrando os peitos pra ele. James Gunn não consegue fazer uma parada sem mostrar peito. E ainda assim foi dosado, mas assim, ele foi direto ao que interessava, e é por isso que eu acho que esse episódio é muito assertivo, porque ele te dá a problemática, né? Ele tá querendo ali, né, se resolver com a Harcourt. Tem a galera do outro universo que tá indo lá buscar ele pra pegar o Wiggly, né, na casa dele, no universo dele. A questão ali do Rick Flag Jr., que infelizmente eu achei que ele é meio babaca nessa outra realidade, né? Mas assim, tá tudo redondinho, tá tudo funcionando, porque ele cortou a babaquice. Não, eu fiquei felizão quando eu vi que esse Rick Flag é meio babaca, porque eu gostava do Rick Flag que morre lá no Esquadrão Suicida e achava um pacificador bem bosta. E aí, quando eu vi que ele é meio babaca, eu, filho da puta, cara, aí consegui ter raiva dele, entendeu? Tu falou das piadas aí, Efraim, realmente tem essa aí da criança que é o exagero, como a gente fala, mas, cara, eu acho uma piada boa, porque o garoto, eu te amo, aí ele, valeu. O problema não é o garoto, o problema é os peitos aparecerem logo depois, tem que botar peito é um 880, né, cara? É uma criança e um adulto. Agora, a piada que eu gostei, que, mano, eu dei uma risada boa, foi quando ele chega lá no prédio da Argos, aí o segurança, como é que tá o seu tio? Aí ele, tá positivo? Aí ele diz, então ele tem câncer? Aí o Chris, merda. Cara, é uma piada sutil demais, que é aquilo, não é exagerar, mas é ser sutil e ser engraçado. Eu gosto muito, cara. E assim, John Cena é impressionante, porque eu sempre digo que eu não acho ele um bom ator. De fato, antes de Pacificador, eu não via nada desse cara que eu conseguia, tipo, acreditar que ele era aquilo ali, que ele é daquele jeito. E com Pacificador, por incrível que pareça, eu acredito muito que ele é esse personagem. Então eu acho que funciona muito pra ele também. Tipo assim, cara, quando você falou da piada, eu jurava que você ia falar dos Filhos da Liberdade, quando tava ele e a Emília conversando, aí passa o cara correndo e a peça explode, mano. Não, muito bom. Não, é bizarro. Boa. Muito boa, não, muito cara, boa. É essas coisas, assim, que fazem com que o episódio tenha um brilho a mais, sabe? Vou falar duas coisas. Vou falar do Adrian e vou falar da Emília e do Chris. Qual o problema que eu tô vendo nessa temporada? Não é um problema em si. Eu acho que é como a temporada tá sendo conduzida. Eles não estão em equipe. Eles são exatamente a equipe dos desajustados. Tipo, isso é fato. Parece que eles não têm química, mas eles não precisam de química, porque eles funcionam realmente naquela bagunça mesmo, sabe? E eles se dão bem nisso. Não se dão bem, né? Dão completamente errado, mas é isso que faz funcionar. O que eu sentia na temporada passada?
eles em equipe, as piadas funcionavam muito bem. Como eles estão completamente separados, todas as conversas que eles têm entre eles, ou, sei lá, alguma piada, é sempre sobre o pacificador. O Chris, E, tipo assim, exatamente, é sempre sobre o que tá acontecendo com ele, sabe? Parece e não que vive é em sobre... função dele. É isso mesmo, parece que vive em função dele e não tem... E aí tem umas piadas sem graça, tipo assim, cara, eu ainda não consegui comprar esse lance aí dele ficar falando do vigilante ficar falando dos animais, que ele tem hiperfoco. Cara, tipo assim, realmente não... mas é umas coisas assim tão ridículas, só que a piada não tá pegando. Tipo assim, a temporada passada tinha umas piadas tão boas. Tipo assim, eu lembro de uma, cara, que eu morri de rir, mas foi muita coisa. Quando prenderam o pai do pacificador, porque o Economist tinha feito uma merda e botou as marcas digitais do pai do pacificador e ele acabou sendo preso. Vocês lembram disso, da temporada passada? Lembro. Sim. Aí, quando ele descobre, ele fica muito puto. E aí ele vai lá e ele começa a discutir com o Economist, falando: mas, pô, eu ia botar identidade de quem? Aí ele começa a falar um monte de nome aleatório. Optimus Prime! Não, Ariana Grande, Kardashian, sei lá, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, não sei quem, Amy Winehouse. Mano, cara, mas isso era esse tipo de coisa que era muito bom. E é esse tipo de coisa que tá faltando, sabe? Nessa temporada. Porque são umas piadas desconexas e fica tudo muito sem sentido. Tem que ser, tipo assim, as piadas estão com muito sentido, na verdade. Mas não tem o prumo da temporada mas passada. Mas não tem a aleatoriedade. Porque eu acho que ele tava focando no Superman, né? Ele falou, não, cara, minha hora de escrever Pacificador é agora, enquanto ele tava escrevendo Superman. Acho que isso acabou tirando o foco dele um pouco. Acho que no final a gente vai poder ver mais isso, né? Porque, assim, eu acho que a partir do próximo episódio, ou no quinto, eu acho que eles vão se juntar de fato pra combater, porque agora eles precisam combater uma galera. Tá. Eu acho que até esse lance deles estarem soltos, principalmente o Chris, é mais proposital no sentido de é uma temporada onde a gente vê ele mais depressivo, onde a gente vê ele mais pra baixo. E na primeira temporada, pô, ele tava muito feliz, que ele tinha acabado de sair do hospital. É até cômico, porque ele sai do hospital, ele vai transar com uma mulher, ele se machuca todo, que a mulher é uma porra de uma borboleta lá. E aqui a gente vê ele mais na dele. Ele não tem a Harcourt, ela tá puta com ele. E aí ele vai pra esse outro universo. Vocês veem como é que são as coisas. A série fica menos depressiva quando ele vai pra esse novo universo, porque que de fato ele é feliz. Então eu acho que é isso. Não vai durar, deve durar uns 2 episódios. Inclusive, eu não duvido se ele tiver que matar o irmão dele e o pai dele desse universo. Não duvido se isso acontecer. Isso com certeza vai acontecer. Isso vai sair meio que de vez. Vocês perceberam como é que ele reage no olhar quando ele vê o Rick Flag Jr. nesse universo? Que ele fica com uma cara de tipo... Porque na primeira temporada ele se culpa muito por ter matado o cara. Ele se culpa muito por ter matado o Rick Flag. Ele se arrepende disso. Então aqui ele fica com uma cara de tipo... Porra, esse maluco de novo. Só que o cara é mó babaca. O cara é muito escroto. Então, eu não curti essa abordagem que deram pro Rick Flag Jr., porque, assim, no Esquadrão Suicida do David Ayer, tu vê que ele é um cara muito sério. Eu não gosto do filme, mas, enfim, tu vê que o personagem é sisudo. Aí o James Gunn vem, faz o segundo Esquadrão Suicida e coloca um pouco mais de humor no Rick Flag, mas ele ainda continua sendo aquele soldado. Ele ainda é o líder, né? Ele ainda é o líder, exatamente. Aí matam ele, e aí ele é trago de volta nessa temporada aqui, e o cara é um completo de um banana. Então, assim... Mas ok. Aí tem esse lance aí que a Maria falou sobre a equipe tá sempre... Cada um tem as suas questões pessoais para resolver, mas quando eles se reúnem, eles não falam sobre os próprios problemas necessariamente. Ou ainda que falem, eles dão um foco maior no Chris. E a gente não tá vendo eles enquanto uma equipe. Eu acho que eles vão voltar a ser uma equipe porque o Economos vai mandar um foda-se pra todo mundo, porque ele tá de espião, a verdade é essa, né? Ele tá ajudando a Argus a espionar os amigos, principalmente o Chris. Eu acho que vai chegar uma hora que ele vai largar o foda-se, ele vai reunir todo mundo e falar, gente, tá acontecendo isso, precisamos ser um grupo e sobreviver a essa situação. Eu acho que pode ser isso. E em relação a Harcourt e o Chris, que a Maria falou, gosto muito, mas aquela história, por mais que seja legal a gente ver o Chris ter um relacionamento saudável com alguém, né, e no caso é essa versão alternativa da Harcourt, obviamente isso não vai durar, né, porque aquele não é o universo dele, ele vai ter que de alguma forma lidar com os próprios traumas dele, ele tem várias questões para resolver, ele matou a versão dele desse universo, então eu acho que essa merda ainda vai respingar nele,
e ele vai ter que tirar satisfação com o pai e com o irmão dessa realidade. A Harcourt deve descobrir o que está acontecendo, vai fazer com que ela se decepcione com ele, vai ser um mar de merda enorme, e ele vai voltar pro universo dele de vez, sabe? E aí eu acho que ele, nesse universo dele, ele também não fica com a Harcourt. Porque o Pacificador, ele é um personagem muito trágico. Ele é muito trágico. Então eu acho que antes dele estar com ela, ele precisa se resolver com ele mesmo e as merdas dele pra depois ele... E assim, cara, se bobear, a Harcourt é tão fodida quanto ele, cara. E ela também não tá querendo se ajudar. Então eu acho que ele vai acabar sozinho. Só uma coisa aqui que eu queria pontuar dela e dele é o seguinte. Tipo assim, aquilo... É importante lembrar aqui, aquilo que aconteceu no início do episódio, que tipo assim, eles até fizeram uma referência à magia, só que eu juro que eu nem percebi, porque eu fiquei tão feliz daquilo que eu tinha falado acontecer, que eu nem me toquei. Mas tipo assim, eles estavam lá e tal, eles estavam conversando, e é muito importante a gente lembrar que aquilo que aconteceu foram horas antes dele ir para Corto Maltês. Então, aquele ali foi o último momento que a Emília estava junto com o Rick Flag, entendeu? E, cara, a última impressão é sempre a que fica. Então, assim, eu consigo entender dela, essa parte dela tá com um ranço, dela ter um ódio por ele, por mais que esteja ali muito dual, aquilo dela realmente querer se aproximar e querer estar perto dele e tentar mesmo se acolher com essa situação e entender que realmente ela gosta dele, sabe? Eu achei aquela cena deles, meu, tão ridícula, cara, tão engraçada, mas tão engraçada ao mesmo tempo, com aquela musiquinha patética deles andando juntos e tal. Aquela parada, mano, ficou muito engraçado aquilo. Aquilo ali ficou muito... Tipo, é esse tipo de coisa que o James Gunn sabe fazer muito bem. Cara, assim, na minha concepção, tá muito óbvio que, tipo assim, aconteceu alguma coisa entre eles. Tanto quanto nas referências que os próprios personagens estão falando, a Adebayo falou com o Adrian, eles estão tentando fazer com que ela fale o que aconteceu e ela não quer falar, aquela parada do barco, daquela festa que teve no barco. É certo que alguma coisa aconteceu. Vocês estão falando aí, desde o episódio passado, que vocês realmente acham que eles não vão ficar juntos no final. Rolou alguma coisa. Rolou alguma coisa. Tipo assim, pra mim isso é praticamente certo. Só que assim, eu não sei, sabe, se realmente não vai acontecer nada, tipo, eu realmente tô achando que, tipo, eu sinto que vai acontecer, sabe? É porque ela sabe que o Pacificador matou o Rick Flag Jr., sabe? Então isso complica muito pra ela. Não sei se é realmente pra eles ficarem juntos ou se vai rolar alguma coisa, porque não sei se vocês também lembram, mas no último episódio da temporada passada, quando... Eu não lembro quem foi que atirou nela, né? Mas depois atiraram nela, ela ficou muito mal, ela teve que ir pro hospital e ela ficou 5 dias em coma. A Adebayo até falou isso nesse episódio. E aí, cara, ele foi todos os dias visitar ela e ficar com ela. E quando ela acorda do coma, ele tá lá. E aí, cara, ela pergunta quantos dias ela ficou, ele responde, aí ele falou, fiquei contigo. Mano, ela chora, entendeu? Ela sendo uma pessoa completamente como ela é, sendo uma pessoa super durona, super, tipo assim, pau pra toda a obra, entendeu? Ela sendo muito a trevosa do jeito que ela... Cara, ela chorou porque ele se disponibilizou a ficar com ela, sabe? Então, tem alguma coisa aí, entendeu? Nessa nova dimensão, né, essa parada da reconciliação e tudo mais, é aquilo que eu falei na apresentação, né? Eu acho que não importa a dimensão que ele esteja, ele nunca vai conseguir ser feliz. Porque vocês podem ver, ele tava na dimensão perfeita, ele tinha lá a galera perfeita pra ficar com ele, tem o pai dele, o irmão dele, que amam ele de paixão, os fãs dele, ele tinha a mulher que ele sempre desejou ter, mas mesmo assim, ele tratava ela mal, pelo que deu para entender. E aquelas coisas que ele encontrou dentro da... As pílulas, né? As drogas. Isso, ele se drogava, né? Por mais que ele esteja num lugar perfeito, tem uma merda aí, sabe qual é? Tipo, o problema ele não tá mesmo. 100% bem. Então eu acho que explorar isso nos próximos episódios vai fazer com que a gente se surpreenda de qual é a verdade desse pacificador que ele matou, sabe? Isso vai ser um bom desenvolvimento pro Chris mesmo se conhecer e ele ver que aquilo ali não é aquele lugar que ele realmente espera. Gente, uma dúvida... Não, ele tá ligado também? Ih, caramba, todo mundo. Cara, uma dúvida que eu tenho é, por exemplo, o Chris do universo que a gente acompanha desde a primeira temporada, ele tem lá a sala que tem trocentas portas e cada porta é uma parada. Beleza. Os universos que ele vai, também existe esse lance. Tipo, a galera que vive naquele universo, como o pai dele, o irmão dele, eles não sabem do lance da porta, que dá acesso a outra coisa. Sei. Eles não têm isso. Porque eu fico me questionando
como é que funciona? Eu ainda não entendi bem como é que funciona isso. Se em todo o universo tem uma parada dessa, ou se é só nesse que a gente acompanha desde a primeira temporada, que ele é, tipo, privilegiado. Porra, inclusive eu lembrei de uma piada que eu achei muito boa no segundo episódio, que é quando ele tá cortando, eles vão cortar o pacificador que ele matou, e aí vem o alienígena. Aí o Adrian, quem é esse? Ele, um imbecil que nunca responde bom dia quando eu dou. O que eu não entendo é o seguinte, o que é aquele espaço ali? Pra que serve aquele espaço ali, sabe? Tipo, beleza, é tipo assim, são vizinhos de dimensões diferentes e eles fazem o quê? Fazem um churrasco ali? Isso eu ainda acho quartinho. um pouco confuso. Eu ainda acho um pouco confuso essa ideia. Cara, é meio que um quartinho de depósito, tralha, pelo cara. que dá pra entender. Tipo assim, É um não sei quartinho se... de tralha. É como se fosse isso. Porque, tipo assim, quando o Chris tava lá, que ele entrou na porta e tal, ele olhou pra aquela porta que era dessa dimensão que ele foi e tal, que é a dimensão perfeita, e lá naquela porta tinha em frente o mesmo... Qual o nome? A mesma cômoda que comporta ali os capacetes sônicos e tal, que o pai dele fazia, né? Isso é verdade. Então, tipo assim, então com certeza eles têm acesso àquela porta para pegar os capacetes. Então ele olhou aquela porta e falou assim, pô, então aqui também tem alguma pessoa que entra e usa os mesmos capacetes que eu uso. E isso foi o que fez com que ele entrasse. Nada garante que tanto o pai quanto o irmão sejam heróis de verdade, né? Por mais que eles sejam aclamados pelo público, nada garante que eles não façam coisas por detrás dos panos, né? A gente não sabe ainda, isso talvez possa aparecer ou não. Tá E outra coisa que eu achei também, que a Maria também trouxe, que é a questão dele, eu ia falar também, ela acabou trazendo antes, que foi muito maneiro, que é o lance do Rick Flag ainda tá namorando com a magia, né? Que é a preocupação dele, não vou terminar com ela porque ela vai abrir um buraco no planeta Terra. Beleza, ele morreu. E tipo assim, o bagulho dela, me trair, não, tipo assim, terminar comigo, não pode, mas se te matarem também eu durmo de boa, tipo assim, ela não aparece mais, não vai explodir ninguém, não vai atrás do pacificador estrangular ele até a morte. Porque assim, se pra terminar não podia, imagina com a morte dele. Porque pelo que eu entendi, a magia, assim, é porque o que o James Gunn tá fazendo? Ele tá pegando coisas no universo DC e ele tá reestruturando pra fazer do jeito dele. Pelo que eu entendi, a magia tá viva, ela ainda existe, a Doutora June, ela ainda tem poderes. Ou seja, porque se eu não me engano, acho que no primeiro Esquadrão Suicida, eu acho que a personagem morre, eu sinceramente eu não lembro. Mas deu a entender que a magia e a Doutora June, né, que compartilham o mesmo corpo, né, ela ainda existe, ela ainda tá ativa, ela tá lá em algum lugar, só que a gente não sabe onde. Então isso me faz questionar, porra, ela não foi atrás do Chris? Será que ela sabe que o Chris matou? E não sabe e tal? Então, sabe, ainda tá nebuloso. Ainda tem outras questões também, por exemplo, a gente vê aqui que tem momentos que ele traz de novo o segundo filme do Esquadrão Suicida. Então, assim, vai ter Bloodsport, vai ter Arlequina, vai ter Boomerang, o quanto desse filme ele reciclou pra colocar no universo dele, né? Então, tá fazendo as suas devidas mudanças. Então, ainda tem coisas no ar que, se não forem explicadas nessa série, devem ser explicadas ao longo desse universo aí que está sendo formado, seja num filme do Super-Homem, ou um outro filme do Esquadrão Suicida, ou um filme da Argus, eu não sei, mas ainda tem coisas aí que precisam ser preenchidas ali, que estão no ar. E tem outra coisa também, né? O pai do Rick Flag, né? O Rick Flag pai, ele tá acostumado com o filho dele ser de uma forma. Eu acho muito improvável que eles não apresentem um ao outro, né? Um de um universo e outro do outro. E assim, eu quero ver como é que vai ser a reação dele, vendo que, por exemplo, uma coisa era ele ter o filho dele lá, que era um herói, que era um puta cara, uma puta referência, e como é que vai ser o contraste dele com esse novo Rick, que é bem mais maranada, né? Porque, tipo assim, a gente vai descobrir também quais são os limites do quanto de fato ele gostava do Rick também. Porque, pô, vai ser difícil ele olhar o filho dele sendo uma bananada agora. Não vai ser tão simples assim. O filho dele ser meio otário, por mais que esteja vivo em outro universo. Isso até me levantou um questionamento, que é o seguinte: a Harcourt e o Rick Flag Jr., nesse universo alternativo, eles são soldados ou só trabalham porque assim, eles trabalham na Argus, mas eles são soldados, eles estão na frente da linha de ação, ou eles trabalham com burocracia? Porque, por exemplo, quando o Chris ele começa a fazer toda aquela cena de ação, eu acho que aquela cena de ação seria melhor se a Harcourt trabalhasse com ele, os dois estivessem ali e isso reforçasse o elo entre eles. Eu acho que seria uma saída bacana. Mas não, a Harcourt fica só olhando e ele faz o trabalho todo. Ela é uma agente de campo, não é? O Rick Flag é um agente de campo, não é? Isso ficou na dúvida, nessa realidade. Eu acho que ela não tem esse preparo. Eu falei igual o Batman agora, né? Eu acho que ela não tem esse treinamento, que ela não é o que ela é no universo que a gente acompanha desde a primeira temporada. Porque, porra, se ela fosse, ela teria entrado com ele, ela nem precisaria dele pra acabar com aquela situação, tá ligado?
E ela fica, tipo, só com um olhar de admiração, até porque, porra, cara, muito maneiro que, assim, ele, de fato, ele mata a galera e nesse universo não tem ninguém pra julgar, a galera, tipo, aplaude ele. Eu achei isso muito irado. E no final da ação, vem o irmão dele com aquela armadura que ele vem voando e, tipo, explode o helicóptero e mata os caras e eles se abraçam. Então, pô, Isso eu achei muito legal. paia. Isso eu achei muito paia. Sabe o que me lembrou? Me lembrou aquele filme do Schwarzenegger, que ele quer dar um presente de Natal pro filho e ele veste uma roupa o Herói de vermelha. Brinquedo? Puta, me lembrou na hora aí. É porque, assim, cara, eu acho que a própria fantasia... Tu tá falando no sentido da cena ou da fantasia do cara? Da fantasia dele, da fantasia. Porque a própria parecido. fantasia do pacificador, eu já acho escrota de ridícula. É zoada, mas eu acho maneiro. Eu acho maneiro. Tipo assim, é bem quadrinho. E o pai dele também tem uma roupa muito esquisita e agora mudou as cores, né? Por ele ser de um outro universo. Eu acho maneiro aquela cena que ele passa em frente a uma parede, tem a pintura deles três, tipo ali, esses aqui são os super-heróis. Até me questiono se existe uma Liga da Justiça nesse universo. Então, assim, eu achei muito maneiro essa parte. Mas eu tô achando que. Então, isso que eu achei estranho, cara. Tá muito perfeito. Não, então, isso que eu tô achando estranho. Então, vou nesse mesmo ponto com o Efraim. Pensa comigo. A lógica de um herói é ele não mata. Aleja, mas não mata. Bota o cara em coma, beleza. Nesse universo, ele tá sendo aplaudido por matar. Talvez ele seja representado por uma das terras em que a gente tem a Liga da Justiça, aquela versão maligna, né? E que talvez os caras vivam talvez sobre um governo ditatorial, tipo assim, que os heróis podem matar e tá tudo bem. E que talvez esses caras que foi apresentado, os filhos da liberdade estão explodindo gente, talvez não seja tão errado, sabe? Tipo assim, porque tá muito... Cara, não é possível que o cara mata tanta gente, vai ser aplaudido, e no outro universo ele vai ser condenado. Exato. Tem uma coisa errada. Porque um dos questionamentos da Gangue da Justiça naquela entrevista que eles fazem com ele no primeiro episódio é justamente sobre a quantidade de pessoas que ele já matou, sabe? E ele fala, não, eu tenho habilidade com tiro, não sei o quê. Aí ele, mas a gente não gosta de abater dessa forma e tal, a gente não trabalha assim. Então, nesse universo, parece que tudo pode. Agora, vou te falar, esse papo de que da Gangue da Justiça falando, nós não gostamos de abater assim, meu irmão, tá sendo hipócrita, porque não pensou duas vezes antes de matar o Kaiju lá no Superman. E o Superman o tempo todo falando, não, cara, vamos pegar o bicho, vamos levar pra outro lugar. O Superman é mais gangue, mas ali eu acho que eles falam no sentido de humano, né? Tipo, alienígena vale. Sim. Deve ser assim. É menos, então pode, entendeu? Mas assim, eu realmente tô achando isso estranho, cara, porque assim, Pacificador, ele não é um super-herói, Pacificador é um soldado, ponto. Ele é treinado pra matar, é isso. Ele teve uma educação, quando pequeno, muito zoada, e o cara acabou virando um soldado trabalhando pro governo. Então assim, cara, soldado na guerra, meu irmão, é soldado, ele vai fazer o que tem que ser feito. O lance é que ele é notório, ele e a família dele são notórios nessa realidade, todo mundo bate palma para as ações extremas que eles fazem e ninguém contesta isso, sabe? Isso eu tô achando muito estranho, sabe? Então, eu tô achando que vai ter algum contexto melhor sobre esse universo que ele visita pra gente entender melhor o que tá acontecendo e o porquê dessas pessoas estarem torcendo pra ele. Porque é mesmo como se, sei lá, as pessoas estivessem batendo palma pro Homelander. O Homelander lá, porra, trucidando 1000 pessoas ao vivo e todo mundo batendo palma achando lindo. Tá batendo palma porque não é o cu deles que tá na reta, entendeu? Então, assim. Isso acontece, né? Isso acontece no final da terceira temporada. E isso acontece também na vida real. Mas, enfim, eu acho que vai ter um contexto melhor nesse universo novo pra gente entender melhor como é que funciona isso aí. Eu tenho uma teoria que é a seguinte: esses filhos da liberdade, pelo que deu pra entender nesse universo, nessa dimensão aqui, é que eles, né, fazem lá uns ataques terroristas recorrentes, tal, gostam de explodir gente e tudo mais. Esses filhos da liberdade, eles existem aí nos quadrinhos como, acho que sendo, tipo, supremacistas e tal. O que eu acho é o seguinte: eu fui dar uma olhada de novo na cena porque, ó, eu sou uma péssima pessoa com esse troço de referência, porque eu não consigo prestar atenção em nada. Eu acho que eu fico muito encantada vendo e aí eu não consigo prestar atenção. Mas, tipo assim, depois eu voltei na cena e foi uma coisa que eu percebi, é que eu queria saber se vocês perceberam isso também. Vocês notaram que todas as pessoas que estão nas cenas, em geral, são brancas? Exato. Não tem um preto, não tem um indiano. Brancas. Não tem um asiático, é todo mundo branco. Isso me faz levar a ter certas teorias. Tem uma série que eu não cheguei a acompanhar, mas uma série que tem uma proposta interessante, que eu acho que é Man in the High Castle, um negócio assim, que é como se aconteceria se na Segunda Guerra Mundial não fosse os aliados que ganhassem, né? Fossem os inimigos que tivessem ganho, a Alemanha e a patota.
se eles tivessem ganho a Segunda Guerra, como é que isso afetaria o mundo? Eu tô achando que pode ser mais ou menos o que acontece nessa realidade que o Chris ele viaja. Aí a história é totalmente diferente, o contexto histórico é outro, porque eu percebi isso também, só tinha gente branca nessa cena. Não tinha nenhuma outra pessoa com outra etnia. Negro na cena. Tipo assim, eu não sei se eu também olhei mal e tal, é só isso. E tipo assim, os três são hiper aclamados. E a gente sabe que o dragão branco não é lá, né, flor que se cheira. Então, assim, na minha opinião, eu acho que seria um baita plot. O Chris entrou lá, todo mundo bateu palma, não sei o quê, tipo, te amamos e tal, você é o máximo. Ele deu o jeito lá de desarmar a bomba, que foi ridículo, e também concordo com o Igor. E aí, o mais engraçado foi o Keith chegando, pô, tu conseguiu desarmar a bomba? Ele, pô, eu consegui, não sei o que, eles estão muito felizes, foi só desconectar ali. Não, isso foi muito bom. E, tipo assim, literalmente, ele conseguiu enfraquecer um movimento que já é completamente minoritário, que são basicamente um grupo que tenta lutar contra ali os supremacistas. E, tipo assim, cara, se isso acontecer, eu acho que vai ser um baita de um plot. E outra coisa, na abertura... Tipo assim, tá lá a dancinha e tal. Mano, quando chega aos três, tu percebe que o clima cai e os três estão bizarros. Tipo assim, eu postei até esse corte aí da abertura nos meus stories e eu parei pra olhar pra cara deles. Eu falei, cara, eles estão assustadores, os três, na abertura. Porque é só uma parte que só fica ali a Harcourt, o Keith e o dragão. Cara, eles ficam assustadores. Foca a luz... foca ali só neles, eles ficam fazendo a dancinha ali sozinhos. Eu acho assustador. E eu acho que a Emília tá se fazendo, sabe? Eu não acho que ela é essa coisa aí boazinha e tal, que ficou olhando admirada de ai, meu Deus, que coisa linda. Não acho. Eu acho que vai ter uma hora aí que ela vai, enfim... A máscara vai cair. Exatamente. Então, a gente vê que o pacificador, a princípio, nesse universo, ele ainda é mais escroto do que a gente vê no outro. De duas, uma. Ou o pai dele é mais racista ainda, e tá tudo bem nesse universo. E eles se amam. E eles se amam, e o irmão dele não morreu. Ou eles não são... Mas eu acho que essa teoria também não faz muito sentido. Mas assim, ou eles são racistas, ou eles não são racistas, e eles botam ali, não botam gente negra justamente para confundir um pouco a nossa cabeça, mas de repente eles são os vilões por trás de todo esse ato heróico aí que eles fazem. Eu não sei, cara. Porque assim, é uma série que deixa essas teorias vagas, né? Ficou no ar. Eles plantam coisa, por exemplo, cadê o Eagle desse universo? Não tem águia dele, né? Da águia. E, pô, isso é meio bizarro. Eu acho isso meio bizarro. Ou tem algum outro bicho que a gente ainda não viu, mas tem a Passicleta, porra, aquela moto é muito maneira. Então, assim, tem um monte de coisa. E isso que a Maria falou aí agora, cara, faz muito sentido, porque realmente, nesse trecho da abertura, eles estão com uma cara... Ela tá com uma cara muito brava, muito ruim, assim, de uma cara séria. E o dragão branco, quando ele tira a máscara, ele não tá sorrindo ou alguma coisa assim. Ele tá com a cara séria. Uhum. Ou é coisa da nossa cabeça, porque não, assim... faz lógica. Tem sentido. Vale tem lembrar faz muito sentido. que durante toda a coreografia, inclusive deve ser muito difícil de gravar, todos eles estão com cara séria sempre, o tempo todo. Desde a primeira temporada. Então, ou isso é alguma coisa proposital pra série, pra gente ficar teorizando, ou não tem nada a ver. Mas vamos agir nisso aí, cara, a gente vai ter que esperar. Na abertura, né, quando rola toda a dança, nos créditos e tal, é como a Maria falou, né? É uma coisa muito destacada, é uma coisa que, tipo assim, parece um corpo estranho, sabe? Tipo, a luz tá... É um momentinho só deles ali na abertura que tu fala assim, peraí, tem alguma coisa aqui que não se encaixa, mas eles estão ali... Cara, eu quero entender outra coisa também, é a questão da linguagem. Algumas coisas mudam de nome nesse universo, né? As bandas mudam de nome. Por exemplo, as Kardashians não existem, eu achei isso engraçado pra caramba. Mas tem uma hora que ela dá o nome da bomba e ele fala, cara, essa palavra realmente existe. E, tipo assim, já tá sendo colocado ao longo de 3 episódios, né? Essas mudanças de palavras, essas mudanças de forma de grafia. Eu quero saber, porque alguma coisa tá relacionada a isso também. E a teoria da Maria é muito boa, cara. Porque lembrando, né, cara, o cara é um grão. No outro universo, ele é o grão-duque da KKK, né? Aí nesse Isso universo, aí. realmente, eu não me recordo de aparecer nenhuma pessoa negra. E eles estão matando gente, as pessoas estão aplaudindo. E tem uma coisa de muito errada aí. Eu acho que eu vou muito na teoria da Maria mesmo. Pode ser que seja o universo mais supremacista
supremacista do que o nosso. Tipo, tá tudo bem pra galera. Exatamente. A Maria vai ser a mulher das teorias do nosso podcast, porque ela lançou uma e se concretizou. Essa aí pode ser a segunda. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que agora tá na hora da Argus, do Rick Flag, o Rick Flag pai, né? Mostrar pra que vieram. Porque, assim, eu acho que eles fizeram um pouco. Enquanto antagonistas, né? Pra bater de frente com o Chris, eu acho que eles ainda não fizeram o trabalho direito, né? Aí trouxeram aquele cara lá, o Red, não sei das quantas, pra matar o Wiggly. Tem o Judo Master, que vai se juntar. Então, eu acho que o próximo episódio, acho que realmente vai ser isso. Vai começar a agitar as coisas e mostrar pra que a Argus tá ali. Esse ator que você falou agora que trouxeram pra matar o Wiggly, ele não tá no Esquadrão Suicida? O ator? Não é o mesmo personagem, ele né? foi o. Ele é parça do James Gunn. Ele fez o Yondo lá no Ele Guardiões faz da o Galáxia. Yondo, no Guardiões, é. É, entendeu? Então é parça dele. Ele tá fazendo outro personagem aqui agora, né? Que é o que o Nathan Fillion também, né? Ele era o homem que desacopla, não sei qual é o nome do personagem, e agora ele é o Lanterna Verde, né? Então ele recicla, né? Aquela. Caraca, é Você é mesmo. amigo do James Gunn? Se você é amigo do James Gunn, tu não fica sem emprego. É isso. Cara, o Keith, Famoso QI. ele fez dupla com a Pam, se eu não me engano, de The Office, que é a ex-esposa do James Gunn. Acho que foi ela que indicou ele a participar na série. Então, assim, não ele basta bota... só você ser amigo, não. Você pode ser também amigo do da ex-esposa amigo, dele, da que ele também ex, te da contrata. É uma grande família feliz, né? É maravilha. O James Gunn é o tiozão que a galera, todo mundo queria ter. A grande verdade é essa. Eu não entendo o ódio que a galera tem do Guardiões 2 até hoje. Eu realmente não entendo. Porque pra mim é um filme bem bom, saca? Ele não é maravilhoso, mas ele é um filme bem bom. É totalmente criminoso isso. Não Isso é, não cara. existe. Guardiões 2 é Você bom, botar- mano. A galera Tem 3 filmes do Guardiões. Não, Você não, tem o primeiro não, que é assim, maneiro, o último que é maneiro, gente, e tu me defende o segundo, cara. Não, real. Ele conseguiu fazer uma parada comigo que nunca tinha acontecido no cinema. Mudar o meu tom de expressão até o final do filme. Porque foi um filme que eu ri muito do início até quase o final. Quando chegou no final, eu chorei, cara. Eu falei, caralho, mas eu chorei de tristeza. Porque o filme ele muda de tom completamente. Então, Igor, assim, você precisa ver mais filmes. Deixa pontos que me fez gostar muito do Guardiões 2. Fora que eu lembro que na época eu não era muito fã dos Guardiões. Eu vi o primeiro, mas eu achei assim, é um filme legal, é um filme bem bom. Aí depois eu vi o segundo e eu comecei a gostar mais. Hoje em dia, numa balança, eu coloco o segundo em último colocado. O 3 pra mim é o melhor de todos. Qual é a nota que vocês dão pra esse episódio? Eu dou 3 cadeiras, é o equivalente a um 8,5. Eu acho que se tivesse a Harcourt ali junto com ele na ação, pra mim seria 10 de 10. Mas eu tô achando que ela não é uma agente de campo. Eu tô desconfiado, e nem o Rick Flag, né? Porque o Rick Flag é um banana nessa... Né? Inclusive vai ser muito interessante ver, né? O Rick Flag pai encontrando com esse Rick Flag Júnior da outra realidade. E vai ser interessante saber como é que vai ser essa dinâmica, se tiver, né? Então eu dou 3 cadeiras equivalente a um 8,5, gostei bastante. Olha, eu também vou dar 3 cadeiras, vou dar uma nota 8 aí pra esse episódio. Você falou aí que eu vou ficar fazendo as teorias, mas assim, a única teoria que eu quero que não dê certo de jeito nenhum, e eu tô supondo que vai acontecer, é a do Wiggly, que o Wiggly vai morrer nessa temporada, porque ele é o único que tá ali transcendendo em cima das pessoas no último take ali da abertura, e também por conta do Redson White, que eu já tô odiando ele só de lembrar do nome dele. Mas enfim, espero que isso não aconteça. Gostei muito desse episódio. Tô muito ansiosa pra semana que vem. Realmente, eu tô ansiosa de verdade. É aquilo que a gente conversou. Ah, tá, beleza. Os 3 episódios pra mim foram mornos, mas eles não foram ruins. Não são episódios ruins, os 2 anteriores. Mas agora eu realmente tô achando que as coisas vão engatá-las, vão funcionar de verdade. E agora realmente a gente vai ver a ação da parada e vai ver todas as merdas que realmente vão acontecer no outro universo e como o universo real do DCU vai reagir a isso que tá acontecendo. Cara, eu fiquei muito feliz com esse episódio. Porra, durante todo o episódio... É assim, eu sou suspeito em falar das coisas do James Gunn, porque não tem algo dele que eu não goste. Até o Guardiões 2, que uma galera torce o nariz, eu gosto muito daquele filme. E eu dou 4 cadeiras para esse episódio do Pacificador. É uma série em que eu não tinha o hype até eu assistir. Eu esperava, mas não era aquilo, caraca, preciso muito ver. Por exemplo, Alien Earth, que a gente também tem comentado aqui, é uma coisa que me deixa mais intrigada, mas talvez também seja porque é um tipo de produção diferente,
quer contar uma outra história, talvez também seja por isso. Mas Alien Earth me deixa muito tenso quando eu assisto. Pacificador é aquela alegria semanal também que eu tenho quando eu vou ver alguma coisa. Como o Arthur mencionou, tipo, a série de TV é aquela série de TV muito gostosa de acompanhar. E eu finalizo aí esse episódio 3 com 4 cadeiras. Gostei muito e espero que seja daqui para melhor. Pô, eu vou dar 3 cadeiras, porque eu acho que a conversa foi muito boa. Trouxe muitos outros detalhes aí que eu não tinha dado tanta atenção. Esse foi o episódio, pra mim, da segunda temporada, foi o melhor até agora. Os dois episódios foram bem mornos. Eu acho que, tipo assim, tem sempre uma expectativa, né? De toda temporada, quando ela vai começar, normalmente você tem um primeiro episódio muito bom, que já te dá mais ou menos uma noção, tipo assim, do impacto que a série espera. E não teve. Mas beleza, a expectativa é isso, acho que é uma questão de opinião. Mas eu achei bem morno, o segundo episódio foi bem morno, esse já comecei a gostar mais. E é isso, e parem de ficar matando os bichinhos, cara, pelo amor de Deus. Faça isso não. Matar o Wiggly vai ajudar na edificação do pacificador. Ele vai se tornar um homem melhor. Ou não, né? Vamos ver. Pelo Né? Eu não amor ficaria de Deus. Muito surpreso. pior, né? Se Cara, mata meu bicho, fica muito pior. Vocês falaram isso no mês passado sobre o episódio, mas eu vou falar aqui porque eu não estava presente, né? Acreditem, esse bicho ainda vai encontrar o Krypto e vai ser muito foda. James Gunn falou que não, né? Não sei, né? Mas seria bem legal se os dois se encontrassem, né? Nem que seja assim, porra, sei lá, o super-homem do Corey Sweat aparecesse lá com o Krypto, se bem que o Krypto foi embora com a Supergirl, né? Então, não sei. Mas seria legal ver, né? O encontro dos bichinhos ali, né? Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês já sabem, estamos no Spotify, Deezer, Pocket Casts, Overcast. A gente também está na plataforma Podcasts da Apple, além do YouTube Music e o YouTube. Então, manda para lá as 5 estrelinhas, isso é muito importante, isso é um termômetro de que a gente está fazendo um bom trabalho. E muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês ouvindo um bando de nerd chato falando o tempo todo. E até a próxima, meus amigos. Vamos ver como é que vai ser pacificador daqui para frente. Agora o bicho vai pegar. Eu acho que o Igor vai realmente de arrasta para cima. Para de ficar matando o bicho, cara. Vocês viram o vigilante tirando a calça do outro, dando um beijinho na testa, cara? Eu ri pra caramba dessa cena. Cara, Esqueci de muito falar disso, bom, cara. muito bom, sem condição. Esse é o tipo de coisa que tu não espera. Esse tipo de piada que eu sinto falta, cara, na série. Eu acho que tem que ter mais coisa babaca. Ele vai morrer, e sabe o que vai acontecer? Essa galera toda vai dar valor pra esse filho da puta no dia que ele morrer. Tu vai ver só. Porra, mas se ele morrer sem se Cara, vai vestir de morrer o vigilante, pássaro, vai ser morrer meio o bruxante. sidekick, vai morrer todo mundo, porra. Para de matar os outros, cara. James Gunn, cara, ele adora fazer isso, ele adora matar gente.